O sol da tarde derramava-se sobre o pátio da escola secundária de Camões, em Lisboa, aquecendo as pedras antigas do chão e fazendo brilhar as azulejos nas paredes. Tomás, com 17 anos, encostou-se à parede, o coração acelerado. Via o amigo Miguel ser encurralado por Rui e o seu grupo. Rui, o capitão da equipa de futebol, alto e musculoso, empurrava Miguel contra o muro. "Diz lá de novo, maricas!" gritou Rui, a voz ecoando no pátio quase vazio. "Achas que ninguém sabe o que tu és?" Miguel, magro, com cabelos loiros que caíam sobre os olhos verdes, recuou. Não respondeu. Os olhos enchiam-se de lágrimas contidas. Tomás sentiu o sangue ferver. Ele e Miguel eram amigos desde o primeiro ano do secundário. Partilhavam tudo, as aulas de português, as tardes no Parque das Nações, os segredos sussurrados à noite por mensagem. Mas Tomás nunca admitira, nem para si mesmo, o quanto Miguel significava. Mais que amigo. Algo profundo, que o assustava. Sem pensar duas vezes, Tomás avançou. "Deixa-o em paz, Rui." A voz saiu mais firme do que esperava. Rui virou-se, surpreendido. Os amigos riram-se, mas o riso morreu quando viram a expressão de Tomás. "O quê? Agora o Tomás também defende os paneleiros." Rui aproximou-se, o punho cerrado. Tomás não recuou. Colocou-se à frente de Miguel, o corpo tenso. "Ele não te fez nada. Vai embora." O empurrão veio rápido. Tomás cambaleou, mas segurou-se. Miguel gritou o nome dele. No momento em que Rui levantava o braço para bater novamente, o professor de Educação Física apareceu ao fundo do pátio. "O que se passa aqui?" berrou o professor. Rui praguejou baixo e afastou-se com o grupo, murmurando ameaças. Tomás respirou fundo, o peito doendo onde o empurrão acertara. Virou-se para Miguel. "Estás bem?" Miguel assentiu, mas os olhos estavam úmidos. "Obrigado, Tomás." "Não precisavas." "Precisava, sim." Tomás sorriu, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Somos amigos, não somos?" Miguel olhou longo tempo. Algo no olhar dele fez Tomás curar. Saíram do pátio juntos, o sol poente pintando o céu de laranja sobre o Tejo. Naquela noite, em casa, Tomás não conseguia dormir. Revivia a cena. A raiva contra Rui, mas também o medo. Medo de que descobrissem o seu segredo. Ele era gay. Sabia há 2 anos, desde que olhara para Miguel de forma diferente, durante uma aula de história. Nunca contara a ninguém. Nem à família, nem aos amigos. Portugal mudara muito, o casamento igualitário existia há anos, as leis protegiam, mas na escola, as palavras cruéis ainda voavam como facas. No dia seguinte, a escola fervia de rumores. Tomás defendeu Miguel do Rui. Alguns olhavam-nos de esgalha. Outros, como a Ana, a melhor amiga de ambos, aproximaram-se. "Vocês os dois são heróis", disse Ana no intervalo, mordendo um pastel de nata que trouxera da pastelaria da esquina. "O Rui é um idiota. Toda a gente sabe que ele tem problemas em casa." Miguel sorriu fracamente. Não foi nada demais. Mas era. Para Tomás, fora tudo. Pela primeira vez, sentira-se corajoso. E, ao mesmo tempo, exposto. As semanas seguintes foram tensas. Rui e o grupo evitavam-nos, mas os olhares e os sussurros continuavam. Miguel começou a abrir-se mais. Contou a Tomás que se assumira para a família no ano anterior. A mãe chorara, mas aceitara. O pai demorara mais, mas agora tudo estava bem. "Às vezes penso em contar na escola", disse Miguel uma tarde, sentados no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés. "Mas tenho medo." Tomás engoliu em seco. "Eu percebo." Hesitou. "Miguel. Há uma coisa que quero dizer-te há muito tempo." Miguel virou-se, os olhos curiosos. "O quê?" Antes que Tomás pudesse falar, o telemóvel de Miguel tocou. Era a mãe, a chamar para casa. O momento perdeu-se. Na escola, as coisas pioraram. Alguém espalhou um rumor: Miguel era gay.
As grafites apareceram nos WC, palavras feias, cruéis. Miguel faltou 2 dias. Tomás foi visitá-lo a casa, num bairro tranquilo de Alvalade. Não aguento mais, confessou Miguel, os olhos vermelhos. Quero mudar de escola. Tomás pegou na mão dele. Não. Nós vamos enfrentar isto juntos. Naquela noite, Tomás decidiu. Contaria o seu segredo. A Miguel primeiro. Talvez isso desse força aos dois. A decisão pesava no peito de Tomás como uma pedra. No dia seguinte, convidou Miguel para um passeio junto ao Tejo, perto da Praça do Comércio. O vento fresco do rio agitava os cabelos deles, e os elétricos passavam tilintando ao longe. Miguel, lembra-te do que ia dizer-te no Miradouro. Começou Tomás, a voz baixa. Miguel parou, encostando-se ao gradeamento. Sim. O que era? Tomás respirou fundo. O coração batia descompassado. Eu sou gay. As palavras saíram enfim, como um suspiro libertador. E gosto de ti. Mais do que amigo. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Miguel olhou, os olhos arregalados. Depois, um sorriso lento iluminou o rosto. Tomás. Eu também gosto de ti. Há meses que penso nisso. Eles abraçaram-se ali mesmo, junto ao rio, o mundo parecendo parar. O primeiro beijo foi tímido, doce, cheio de anos de amizade transformada em algo mais profundo. Mas a felicidade durou pouco. Na escola, os rumores intensificaram-se. Alguém vira-os juntos. Rui espalhou que Tomás também era maricas. As agressões verbais aumentaram. Um dia, no balneário após educação física, Rui e 2 amigos encurralaram Tomás. Achas que és valente, hein? Rui empurrou-o contra os cacifos. Tomás defendeu-se, mas eram 3. Miguel apareceu a correr, gritando por ajuda. O professor interveio novamente, mas desta vez levou todos à direção. A diretora, uma mulher de meia-idade chamada Dona Helena, ouviu os relatos. Isto é inaceitável, disse ela, séria. A escola tem políticas contra a discriminação. Rui, vais ser suspenso 3 dias. E todos vocês vão ter sessões com a psicóloga escolar. Rui saiu furioso, murmurando que isto não ficava assim. Ana, que testemunhara tudo, organizou um grupo de apoio. Ela, lésbica assumida desde o ano anterior, sabia o que era sofrer preconceito. Vamos criar uma aliança, propôs. Como nas escolas americanas. Um clube para apoiar quem sofre bullying por ser LGBT. A ideia espalhou-se. Vários alunos juntaram-se, a Sofia, bissexual, o Diogo, que questionava a sua orientação, até alguns heterossexuais que queriam ajudar. Mas nem tudo era fácil. Em casa, Tomás contou à mãe. Ela chorou, abraçou-o. Meu filho, eu amo-te seja como fores. Só quero que sejas feliz. O pai demorou mais a aceitar, mas acabou por dizer. És o meu rapaz. Nada muda isso. Com Miguel, a relação florescia em segredo. Passeios de mão dada em parques mais afastados, como Monsanto. Jantares em casa um do outro, quando os pais não estavam. Uma tarde, no Lisboa Factory, entre livrarias alternativas e street art, Miguel disse. Acho que devíamos assumir na escola. Juntos. Tomás hesitou. Tens a certeza? Pode piorar. Ou pode melhorar. Se mostrarmos que não temos medo. A aliança cresceu. Fizeram cartazes, escola sem preconceito. Organizaram uma palestra com uma associação LGBT, a ILGA Portugal. A diretora apoiou. Rui, de volta da suspensão, evitou-os. Mas um dia, aproximou-se de Tomás no corredor. Desculpa, murmurou. O meu pai. Ele é assim. Bate-me quando bebo. Eu descarrego nos outros. Tomás ficou surpreendido. Não justifica o que fizeste. Eu sei. Vou tentar mudar. Não era amizade, mas um cessar-fogo. O clube realizou a primeira reunião.
20 alunos apareceram. Partilharam histórias. Choraram, riram. Pela primeira vez, a escola parecia mais segura. Mas o verdadeiro choque veio inesperadamente. Numa manhã chuvosa de novembro, a diretora convocou uma Assembleia Geral. O auditório estava cheio. Dona Helena subiu ao palco, o rosto grave. Hoje, vamos falar de algo sério. Recebemos uma denúncia anônima sobre bullying grave na nossa escola. Não só verbal, mas físico. Murmúrios percorreram a sala. Tomás e Miguel trocaram olhares. Pensaram em Rui. A vítima, continuou a diretora, é o professor João, de matemática. Um silêncio chocante caiu. O professor João. O homem calmo, de óculos, que dava aulas há 20 anos. Ele confidenciou à psicóloga que sofre insultos homofóbicos de alunos há meses. Ameaçaram-no. Ele tem medo. Tomás sentiu o mundo girar. O professor João era gay. Nunca imaginara. Ele era discreto, solteiro, sempre correto. A denúncia viera de uma carta anônima, mas detalhada. Descrições de grafites, mensagens no telemóvel da escola. Rui foi chamado ao palco. Tremia. Fui eu, admitiu, a voz quebrada. E os meus amigos? Pensávamos que era brincadeira. Mas não era. A escola explodiu em comentários. Alguns vaiaram Rui. Outros choraram. O professor João subiu ao palco. Lágrimas nos olhos. Sou gay. Há anos que escondo por medo. Mas chega. Não quero mais viver assim. Aplausos tímidos começaram, crescendo até ovazione. Tomás levantou-se. Professor, o senhor inspirou-me. Eu e o Miguel somos namorados. E orgulhamo-nos. Miguel levantou-se ao lado dele, pegando na mão. O auditório aplaudiu forte. Ana sorriu, lágrimas nos olhos. A revelação mudou tudo. A escola implementou formações obrigatórias sobre diversidade. O clube tornou-se oficial, Aliança Arco-Íris. Rui pediu desculpas publicamente ao professor e a Miguel e Tomás. Começou terapia. Aos poucos, mudou. Os pais foram chamados. Muitos apoiaram. Alguns resistiram, mas a lei protegia. Tomás e Miguel assumiram o namoro abertamente. Passeios pela Baixa, mãos dadas. Beijos roubados no elevador do Miradouro. Uma noite, no oceanário, entre tubarões e mantas, Miguel disse: Nunca pensei que isto fosse possível. Aqui. Na nossa escola. Tomás beijou-o. Porque lutamos. Juntos. Mas nem tudo era perfeito. Alguns alunos ainda sussurravam. Fora da escola, Portugal era progressista, mas bolsões de preconceito existiam. Um dia, Rui aproximou-se novamente. Posso juntar-me ao clube? Todos olharam surpreendidos. Por quê? Perguntou Ana. Porque quero entender. E, talvez eu também tenha dúvidas. Silêncio. Depois, Tomás estendeu a mão. Bem-vindo. A escola transformava-se. Palestra atrás de palestra. Cartazes por todo o lado. Até o jornal local escreveu sobre a escola que mudou. Tomás sentia-se orgulhoso. Protegendo Miguel, protegera a si mesmo. E a tantos outros. O inverno chegou com chuva fina sobre Lisboa. A Aliança Arco-Íris crescia. Reuniões semanais, debates, filmes temáticos. O professor João tornou-se conselheiro informal. Vocês salvaram-me, disse ele um dia a Tomás e Miguel. A vossa coragem deu-me força. Eles sorriram. A relação deles aprofundava-se. Conversas longas sobre futuro, universidade, talvez Coimbra ou Porto. Sonhos de viajar juntos. Ana namorava uma rapariga de outra escola. Contava histórias engraçadas de encontros escondidos. Rui participava ativamente. Admitiu que o pai o agredia por não ser homem suficiente. A escola envolveu serviços sociais. O pai começou terapia.
Uma tarde, no castelo de São Jorge, com vista sobre a cidade, Tomás e Miguel sentaram-se no muro. Lembras-te daquele dia no pátio? Perguntou Miguel. Como poderia esquecer? Foi o dia que tudo começou. Beijaram-se, o sol poente dourando os telhados. Mas um novo conflito surgiu. Um grupo conservador de pais protestou contra as aulas de ideologia gay. Reuniões tensas na Associação de Pais. A diretora defendeu. Educamos para a cidadania. A diversidade é realidade. A Aliança organizou contra-manifestação pacífica. Cartazes, amor é amor. A comunicação social cobriu. A escola tornou-se exemplo nacional. Tomás deu entrevista anónima a uma rádio. Não somos ativistas. Só queremos ser nós mesmos. A voz tremia, mas firme. Em casa, a família adaptava-se. Jantares com Miguel. A mãe de Tomás cozinhava bacalhau, rindo das piadas deles. O pai disse um dia: Estou orgulhoso de ti, filho. És mais corajoso do que eu alguma vez fui. Lágrimas. A primavera trouxe o Dia Internacional contra a Homofobia. A escola organizou evento, música, dança, discursos. Rui subiu ao palco. Eu era o agressor. Hoje, peço perdão. E agradeço por me aceitarem. Aplausos tunderosos. O professor João cantou fado, voz emocionada. Tomás e Miguel dançaram devagar, entre amigos. Ana gritou. Somos família. A escola mudara. Não perfeita, mas melhor. Mais humana. O verão aproximava-se. Exames finais, stress. Tomás e Miguel estudavam juntos, na biblioteca ou em cafés da Chiado. Vamos tirar boas notas, dizia Miguel. Para entrarmos na mesma universidade. Sonhavam com Lisboa, ficar perto das famílias. Mas uma sombra, um aluno novo, Pedro, sofrera bullying noutra escola por ser trans, chegou tímido, medo nos olhos. A Aliança acolheu imediatamente. Aqui estás seguro, disse Tomás. Pedro sorriu pela primeira vez. As sessões com a psicóloga ajudavam todos. Partilhas profundas, medos, sonhos, traumas. Rui tornou-se líder. Organizou torneio de futebol inclusivo. Para mostrar que o desporto é para todos. Até a equipa principal participou. Uma noite, festa na casa de Ana. Música alta, risos. Tomás e Miguel dançaram colados. Amo-te, sussurrou Tomás. Também te amo. Primeira vez que diziam. Fora da escola, exploravam Lisboa, Belém, pastéis quentes, Sintra num dia livre, palácios mágicos. Na pena, entre névoas, beijaram-se. Isto é real, disse Miguel. Conflitos menores surgiam, ciúmes bobos, discussões. Mas resolviam com conversa. A diretora anunciou. Graças a vocês, a escola recebeu o Prémio Nacional de Inclusão. Orgulho coletivo. Pais mudavam. Alguns que protestaram pediram desculpa. Portugal evoluía, mas a escola liderava. Tomás refletia, proteger Miguel mudara tudo. Não só a escola, mas ele próprio. Tornara-se forte, confiante. O último dia de aulas. Emoção no ar. Discursos, abraços, promessas de manter contacto. A Aliança planeava continuar no próximo ano. Tomás e Miguel subiram ao Mirador da Graça ao pôr do sol. Lisboa brilhava abaixo, o Tejo, os telhados vermelhos, os elétricos. Tudo começou com aquela proteção no pátio, disse Tomás. E olha onde chegamos, respondeu Miguel, entrelaçando dedos. Beijaram-se longamente. A escola mudara para sempre. Menos medo, mais aceitação. Alunos assumiam-se sem terror. Professores abordavam diversidade nas aulas. Rui abraçou-os na despedida. Obrigado por me darem uma chance. Mudaste tu, disse Tomás. Pedro, agora Pedro com nome social reconhecido, sorria confiante. Ana planeava a universidade em Amsterdão,
mas prometia visitas. O professor João aposentava-se feliz. Vocês foram a minha salvação. A diretora. Esta escola é agora um exemplo. Graças à coragem de uns poucos. Tomás e Miguel passaram o verão juntos, praias da Caparica, viagens a Porto. Namoro sólido, amor profundo. Superaram mal-entendidos, discussões sobre futuro, medos de separação. Mas fortalecia-os. No outono, Universidade em Lisboa. Juntos. A história deles inspirava. A escola continuou a aliança. Anos depois, voltaram como convidados. Contaram a história, um garoto gay protegeu o amigo. Descobriu amor. Mudou uma escola. E, talvez, um pouco o mundo. Porque amor, coragem e amizade podem tudo.